Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa aula de número 56, né, do seu curso BIM. Estamos quase chegando aí, né, pessoal, no finalzinho do nosso curso. Aí eu quero desejar aí mais uma vez os meus parabéns, né, pelo seu empenho, pela sua dedicação, né, em estar querendo cada vez mais ampliar os seus conhecimentos aqui no Autodesk Revit. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje eu vou comentar com vocês, né, nós vamos continuar ainda com esses assuntos relacionados à anotação, ok? Então eu vou vir aqui, ó, na aba anotar, e aqui na aba anotar, ó, tem mais alguns elementos, né, mais alguns comandos bem interessantes que eu vou comentar com vocês especificamente na aula de hoje, tá? Eu vou falar aqui sobre esse painelzinho detalhes, sobre alguns identificadores que nós temos aqui e sobre preenchimento de cores nos ambientes aí no nosso projeto, tudo bem? Bom, é interessante, pessoal, antes de eu começar a falar sobre esses assuntos, que você entenda o seguinte conceito, né? Que quando a gente está produzindo, né, fazendo um projeto, né, da construção civil, a gente tem a liberdade de criar e manipular o nosso projeto da forma que que a gente deseja manipular e também em cima, obviamente, daquela área de conhecimento que a gente atua. Ok? Então, nada impede de, por exemplo, você criar uma vista como essa, como está aqui, ó, o nosso pavimento superior, e você vir aqui, ó, criar novas vistas, duplicar essa vista e fazer elementos diferenciados em cada vista. Ou seja, você não necessariamente você tem a obrigação de inserir todas as informações em uma única vista. Ou seja, então o Revit ele te dá essa liberdade para que você crie outras vistas e nessas vistas você vai lá e faz procedimentos diferenciados. Uma vista você pode pôr exatamente o material mais realista, uma vista você pode ir através do VG, como eu comentei, manipular ali como que você quer que visualize tal material. Ou seja, então você tem uma grande liberdade de manipular os seus projetos aqui no Revit, criando fachadas, criando vistas, plantas de coberturas, plantas de localização, conforme você viu aí durante todo o projeto, tá? Então eu resolvi fazer esse comentário antes de iniciar aqui as explicações, para que você entenda que você que é o desenhista, você que é o projetista, em cima de tudo que você aprendeu durante o curso, você vai lá e aplica, né, de fato aí o que você conhece, né, aquela área de atuação. Talvez você seja já um arquiteto formado, você seja um engenheiro ou um projetista, né, ou um estudante, você está iniciando aí a sua carreira, né, mexendo, né, e manipulando os projetos da construção civil. Então você vai lá em cima daquilo que você já sabe, daquilo que você já aprendeu, você vai lá e tem essa magnífica ferramenta que é o Revit para produzir os seus projetos. Legal? Então, muito bem então. Quando a gente vai fazer aí os projetos no Revit, pessoal, a gente tem a necessidade de inserir diversos elementos de anotação. O Revit ele tem uma infinidade de opções para que você crie objetos de anotações, tá? Eu expliquei para vocês o uso da cota, mas você tem uso de linhas de chamada, você tem opções de colocar o nome de materiais, identificadores, né, de materiais, identificadores apenas de nome, de marca, símbolos, ou seja, você tem uma grande infinidade de símbolos também. Por exemplo, você for produzir uma planta hidráulica, imagine a infinidade de simbologias que você tem que ter e inserir. Tudo é editável e tudo é também manipulável, como você viu aí durante todas as aulas, tá bom? Ou seja, quando a gente está desenvolvendo um projeto, eu tenho aqui, ó, linhas de detalhe. Como eu já comentei com vocês aí durante o curso, as linhas de detalhe, pessoal, elas são linhas que você faz qualquer tipo de desenho. Não necessariamente o que você tem aqui já no seu projeto constituído é o que vai ser apenas impresso. Você pode vir aqui, por exemplo, eu quero desenhar, por exemplo, um sofá, ou eu quero desenhar uma cadeira. Então você tem a liberdade de vir aqui, tudo bem? E aqui você tem, ó, as ferramentas de desenho. Aqui você tem as linhas, ó, os seus estilos, né, e as suas devidas espessuras. E aí você tem a liberdade de literalmente desenhar esse elemento. Aí você pode decidir, né, caso você queira desenhar esse elemento também em vistas de corte, tá? Quando você opta em trabalhar com linhas de detalhe, a linha de detalhe ela só vai aparecer na sua vista específica, tá bom? Mas não impede também, né, caso você tenha já o conhecimento, né, você tenha uma prática de desenhar, você já desenha há muito tempo, né, desde lá do tempo da lapiseira,
Então você pode vir aqui, ó, literalmente, por exemplo, no seu corte AA, e aqui também, ó, você pode criar desenhos com as linhas de detalhe. Tudo bem? Você tem linhas específicas para cada tipo de vista. Ok? Então o que você desenha aqui na vista, tá? Eu acho que eu já até comentei com isso no começo do curso. O que você desenha aqui nessa vista não vai aparecer, obviamente, em outras vistas. Tudo bem? Principalmente em 3D. Bom, então depois nós temos esse conceito aqui, pessoal, de região de máscara. Essa opção de região de máscara, pessoal, ela é bem interessante, principalmente como você vê ali na miniatura, para desenvolver detalhamentos. Ou seja, nem sempre o material que você insere aqui no Revit, ele vai ter uma visão ou uma apresentação conforme você deseja ou conforme o que o seu projeto pede. Então você tem a liberdade de criar região. Você tem região preenchida e região de máscara. Essa opção é bem interessante, ó. Por exemplo, aqui, ó, na simbologia de nível, ela tinha ficado com um aspecto transparente. O que eu fiz? Eu entrei aqui na opção, tudo bem? Editei essa família e eu coloquei uma máscara branca, tudo bem? Para que não aparecesse aqui, por exemplo, a parte de trás aqui, ó, o rodapé. Essa outra opção ela é bem interessante também quando você quer, por exemplo, fazer uma seção numa parede, quer fazer um detalhamento mais específico. Então, por exemplo, você quer abrir, por exemplo, uma sapata como essa, ou uma viga, mostrar um detalhamento, então você pode fazer assim, ó. Por exemplo, você vem com uma linha de detalhe, você tem aqui, ó, opções, por exemplo, de spline, ó, você tem aqui, né, ou spline, você clica aqui, ó, e aí você vem, ó, olha só que interessante. Vou fazer aqui na parte branca para que vocês vejam, tá? Ó, eu venho aqui e faço, né, como se fosse um aspecto de um semicorte, ó, um corte parcial, né, podemos dizer assim, ó. Quando eu vir aqui, eu aperto o ESC, a spline foi constituída, tá? E eu quero que dentro dessa parte de cá, ó, eu tenha um detalhamento específico. Então eu venho aqui e coloco, ó, uma região preenchida. Tudo bem? Quando eu clico aqui, pessoal, eu tenho literalmente as mesmas ferramentas aqui para desenhar. Como eu já fiz aqui a spline, eu não vou desenhar ela novamente. Eu venho aqui na opção para pegar a linha. Eu pego essa linha, ou seja, essa spline já vai fazer parte da minha região. Aí eu venho, pego agora uma linha convencional, clico aqui. Ou seja, eu estou literalmente fechando uma região preenchida. Olha só, fechei aqui todo esse processo. Aí eu venho e confirmo. Tudo bem? Ou seja, isso daqui, ó, é uma região preenchida. Ó. Eu não tenho mais o aspecto da hachura da parede. Opa, então eu consigo colocar aqui, ó, nessa região preenchida um outro tipo de hachura. Ok? Eu posso vir aqui, ó, em editar tipo. Aí eu tenho aqui, ó, a opção de cor, espessura de linha, se vai ser opaco ou não, e preenchimento gráfico. Tá? Eu venho aqui, clico aqui e eu posso colocar, por exemplo, uma hachura específica. Por exemplo, ó, deixa eu colocar essa daqui um pouquinho mais xadrezinha. Olha só, ok, aplicar, ok. Vejam só, tá vendo? Eu tenho um outro tipo de hachura, ó, inserido aqui. Tudo bem? Ou eu poderia literalmente aqui também, ó, eu vou dar um Ctrl Z para assumir a textura. Eu vir aqui desenhar, por exemplo, os blocos, colocar como que é o acabamento, o início aqui, ó, né, do encontro do piso com o bloco, ou seja, se eu vou ter aqui um cimento cru, se eu vou ter que tipo de vergalhão que eu vou ter aqui, ou seja, eu literalmente eu faço detalhes com esse tipo de região. Depois aqui do lado eu tenho a opção de máscara também, é basicamente o mesmo conceito, só que ele vai cobrir partes do seu desenho, tudo bem? Esse aqui você cria e depois compõe ele com achuras e algo nesse sentido, e esse outro aqui você fecha com máscaras específicas, tudo bem? Bom, depois nós temos aqui, ó, uma nuvem de revisão. A nuvem de revisão, pessoal, deixa eu deletar aqui esse objeto, pessoal. Vou apertar Ctrl Z para desfazer tudo que não faz parte do nosso projeto, tá bom? Vou desfazer aqui a spline. E outro elemento interessante que nós temos aqui é a nuvem de revisão. Geralmente a nuvem de revisão, ela funciona como uma espécie de um local onde você quer dar um grande detalhamento para o seu projeto, tá? Geralmente eu particularmente uso essa nuvem de região quando é elementos muito pequenos, ou seja, locais muito específicos mesmo. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, o suporte aqui do corrimão. Então venho aqui, ó, com uma nuvem de revisão. Aí eu venho, clico num ponto, ele vai abrir uma pequena nuvem, ó, e aí eu clico nesse elemento. Tudo bem? Quando eu confirmo, ó, ele mostra aqui para mim, ó, isso daqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um texto, uma indicação ou uma legenda.
algo pertinente a esse detalhamento em específico. Ou seja, é basicamente então um local onde você cria, né, algo que vai ser aí chamativo, podemos dizer assim. Aqui no Revit também, pessoal, nós temos essa opção aqui, ó, de grupos de detalhes. Quando você clica aqui, você tem colocar grupos de detalhes. Bom, se você não tiver nenhum grupo criado dentro do seu projeto, quando você clica aqui, possivelmente vai aparecer uma mensagem de erro, ó, dizendo que você não tem nenhum grupo. Então, para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta ela é bem interessante no sentido de você criar, por exemplo, situações onde você tem simbologias muito repetitivas. Ou seja, você cria um grupo de informações, né, de anotações, e, por exemplo, você tem uma parte no seu projeto que você precisa ter várias cópias. Então, essa opção aqui, ó, ela é bastante válida nesse sentido. Por exemplo, ó, eu clico aqui, eu crio um grupo. Quando eu crio um grupo, eu tenho, na verdade, duas opções. Ou eu crio um grupo para trabalhar com o modelo, ou seja, gerenciar os elementos sólidos, realmente os elementos que estão em 3D, ou eu tenho a opção aqui, ó, de criar um grupo de detalhe. Tudo bem? Então, eu crio vários elementos em conjunto de detalhes. Observem só o seguinte, ó, quando eu clico aqui, ó, na opção modelo e eu clico em OK, vejam só o que aparece. Eu tenho aqui as opções, como eu comentei com vocês lá no começo do curso, para criar elementos realmente aqui dentro desse grupo. Porém, ó, eu não tenho, ó, as ferramentas de desenho, tudo bem? Porque isso daqui é um grupo de modelo, tá bom? Vou clicar aqui em cancelar, não quero esse grupo. Porém, ó, esse outro grupo aqui, ó, criar grupo e de detalhes, eu clico em OK. Esse aqui, ó, já me habilita todas as informações, ó, né? Ou aliás, as principais ferramentas para mim criar detalhes. Tudo bem? Aí suponhamos que eu queira fazer algo específico ou uma simbologia ou informações muito repetitivas. Então eu venho aqui literalmente e faço aquilo que eu desejo. Tudo bem? Eu insiro vários símbolos. Imagina você tem uma situação onde você tem, por exemplo, um imóvel que você tem 5 ou 6 ambientes iguais. E todos eles você tem ali a mesma informação de uma planta elétrica, por exemplo. Então imagina só, você faz todo o projeto em um determinado ambiente e imagina só você ter que repetir em todos os ambientes que são literalmente iguais. Então não precisa, você vai fazer apenas em um, depois você leva esse grupo e vai colando nos outros ambientes. Tudo bem? Bom, vou fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Eu vou fazer uma linha de detalhe, tá? Um elemento qualquer aqui, ó. Aí suponhamos que eu venha aqui num belo dia e eu queira fazer uma seta, algo assim, apenas um indicativo aqui, ó. Tudo bem? Para que vocês entendam, ó. Vou vir aqui, vou fazer uma outra linha para cá, tá? Aleatoriamente, tá, pessoal? Para que vocês entendam o conceito do uso da ferramenta, ó. Venho aqui para cá, tudo bem? Eu quero esse lado de cá preenchido, então eu venho para cá, coloco uma região preenchida, pego o comando linha. Ficou meio tortinho aqui, mas é apenas para vocês entenderem o conceito, né? Ó, fechei a região aqui, tudo bem? Confirmo, essa minha região está preenchida, tá? Eu venho aqui, ó, editar tipo, vou colocar aqui uma achura sólida, ok, tá bom? E vou colocar, por exemplo, uma cor vermelha, aleatoriamente, tá bom? Eu aplico, lembrando que essa região preenchida, elas têm nomes, tá? Então é interessante quando você for manipular, você sempre duplicar também. Olha lá, então deixa eu aproximar aqui um pouquinho, vou ajustar isso aqui para cá. Olha lá, eu tenho uma simbologia. Essa minha simbologia, pessoal, ela está dentro de um grupo de detalhes. Aí eu posso vir aqui depois também por um texto, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou fazer aqui, por exemplo, um texto, tá? Um texto qualquer. Vou escrever aqui um código qualquer, tá bom? Ó, vou clicar aqui fora. O texto foi inserido, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Ó, seleciono o texto e vou mover, tá bom? Ó, coloco ele para cá. Bom, aí aleatoriamente eu venho aqui um outro dia, coloco uma linha, tá? Algo informativo, tá? Então, ou seja, é um conjunto de detalhes. Aí eu não preciso, né, literalmente ficar fazendo essa repetição em todos os ambientes, como eu comentei o exemplo da planta elétrica ou elementos elétricos repetitivos, porque eu tenho um grupo salvo como grupo 1, tá bom? E aí eu vou concluir. Vejam só quando eu concluo essa informação, pessoal. Observem só que quando eu passar o mouse sobre esse elemento, aparece em volta esses tracejadinhos, ou seja, eu tenho um grupo de anotações,
tudo bem? Alocados em grupos. Eu posso pegar esse elemento e usar a opção, por exemplo, de cópias. Olha só, eu clico aqui em copiar, pego um ponto base, ó, e aí eu vou fazendo cópias do grupo total, ó, de todas as anotações que estejam sido inseridas dentro desse grupo. Ok? Vou clicar aqui novamente, vou pegar a opção múltiplo e vejam só, aqui ó, rapidamente ó, eu tenho cópias, tá? Olha só. Tudo bem? Então, não necessariamente eu preciso fazer anotação por anotação, porque aí, como eu comentei, vai levar muito mais tempo. Tá? Então, eu mostrei esse exemplo aqui fictício, tá, pessoal? Para que vocês entendam o conceito. Então, quando você tiver a necessidade de inserir simbologias que você sabe que você vai ter a necessidade de fazer ela várias vezes repetitivas dentro do seu projeto, então você usa essa opção através de grupos. Como nós criamos aqui ó, o criar grupo chamado grupo 1, agora essa opção de cima funciona. Tá? Você clica aqui, ó, ele te oferece o grupo que você já criou. E ele funciona basicamente como uma espécie de um pequeno carimbo. Ó, onde você clicar, ele vai inserindo ó, as informações. Olha só a velocidade que você vai ter com essa ferramenta. Tá bom? Então, quando você tiver aí simbologias que há necessidade de inserir várias vezes repetitivas. Tá bom? Bom, depois nós temos aqui a opção de isolamento. Essa opção de isolamento, pessoal, na verdade ela vai criar essa forma de meio de cobrinha e de zigue-zague dentro de espessuras de parede ou paredes de divisória, ou quando você quer especificar que ali vai ter um isolamento térmico, né, um isolamento acústico, algo nesse sentido. Tá? Bem simples, você vai, por exemplo, pegar uma parede, ó, deixa eu colocar aqui no pavimento térreo, que as nossas paredes estão mais lisas, tá? E aí suponhamos que eu queira dizer que essa parede aqui ó, vai ter um tipo de isolamento. Então vem aqui, ó, clico no comando. Quando eu clico no comando, eu posso mudar a largura desse isolamento. A nossa parede aqui é basicamente de 15. Eu vou colocar aqui ó, 14. Tá bom? Aí eu tenho aqui a protuberância, tá? Esse elemento aqui, ó, ele impacta no modelo né, do isolante aqui que você vai colocar. Bem simples né, de você inserir. Ó. Por exemplo, você vem ó, e automaticamente o Revit vai criando ó, essas linhas aí para você, ó. Tudo bem? Clicou aqui no final, dessa forma, depois você pode pôr um texto com uma seta, né, com uma linha de chamada, como eu comentei com vocês, e dizer aqui, ó, falar assim, ó, esse aqui é um isolamento assim, assim, assado, tá? Então você pode usar essa ferramenta. Vou clicar aqui novamente, vou mudar, por exemplo, esse valor, por exemplo, para 1. Quando eu aplico, veja só como é que qual o comportamento dele aqui agora, ó. Olha só, tá? Então, isso daqui influencia, né, no modo como que o desenho aparece aqui, ó. Tudo bem? Então você restringe mais, ou seja, você encurta ele mais ou aumenta mais através aqui, ó, da protuberância. Tudo bem? Vou clicar aqui, esses elementos foram apenas de exemplo e vou deletar. Bom, o comando texto eu já comentei com vocês, os identificadores de categorias também eu comentei com vocês, tá? Quando nós usamos aqui nas opções de portas. Agora, uma informação bem interessante, pessoal. Quando você clica aqui ó, no identificador de categoria, você vai inserir, ó, obviamente, em partes que você realmente tem dentro do seu projeto. Agora, por exemplo, se você tem um lustre, tá? E no seu projeto existem 2 lustres. Um exemplo. Você pode também identificar esse lustre individualmente e dar um nome para esse lustre. Quando você clicar no outro elemento que é igual a esse lustre, ou seja, os 2 lustres são iguais, eles também terão esse mesmo comportamento que eu comentei com vocês aqui na janela. Tá bom? Ou seja, você pode fazer aqui um sofá. Se você tiver vários sofás com o mesmo modelo, todos eles terão basicamente aí a mesma instrução. Ok? Outro detalhe também, ó, você pode vir aqui na planta estrutural. E a planta estrutural, pessoal, eu não vou entrar em grandes detalhes porque são explicações muito técnicas, mas geralmente a gente coloca também legendas, né, ou identificadores em cada viga baldrame, em cada pilar, em cada sapata, tudo bonitinho, tá? Tudo bem separadinho, especificado no projeto. Ou seja, se você vir aqui ó, com o identificador de categoria e você passar o mouse sobre uma viga, observem ali do lado ó, que você já tem ó, a respectiva informação aqui do lado. Ó. Tudo bem? A etiquetinha mostrando viga baldrame de 20 por 10. Ou seja, você pode né, literalmente ir clicando e ajustando. Uma vez depois de inserido, você pode clicar nesse elemento novamente. Ó, deixa eu clicar aqui, selecionar ele. Ó.
você pode tirar a linha de chamada, você pode, como eu comentei, manipular o posicionamento dele, entrar no editor de famílias, alterar fonte, alterar texto, tamanho, todo o comportamento desse elemento, tá bom? Ou seja, dentro de um projeto estrutural, então você tem milhares de informações, ou seja, você precisa inserir informações da viga baldrame, você precisa colocar informações referente a lajes, né, a direção da ferragem da laje, ou seja, tem muita informação. Como eu comentei, são detalhes muito técnicos que não é aí pertinente muito ao nosso curso, tá? Bom, aí você tem aqui um outro comando, ó, que significa identificar todos. Ou seja, na vista que você está atual, quando você clica nessa opção, veja o que acontece. Vai surgir uma janela e o Revit vai te mostrar aqui alguns elementos. Ou seja, não necessariamente você precisa ficar clicando em viga por viga, pilar por pilar e assim por diante. Basta você vir aqui, ó, e aqui você tem, ó, identificadores de ambiente, identificadores de escadas, janela, portas. Olha só quem está aqui, ó, quadro estrutural. Se eu quiser pegar esse daqui e outro elemento, eu clico no Ctrl e clico no outro elemento. Então eu peguei dois elementos ao mesmo tempo. Tudo bem? Ou seja, eu tenho aqui, ó, identificadores de lance, símbolo de direção de vão e assim por diante. Se eu não quiser mais esse, eu clico em qualquer um, ele desfaz a seleção de todos, eu volto aqui, ó. Olha só, cliquei aqui, ó, em identificadores estruturais, eu vou clicar em aplicar, ok. Veja só o que o Revit fez. Ele colocou aqui para mim, ó, todas as informações em todas as vigas baldrame. Olha só que interessante. Agora eu vou te fazer uma seguinte pergunta, né? Ou você vai me fazer uma pergunta. Professor, mas ele não identificou os pilares. Por que ele não identificou, pessoal, os pilares? Porque os pilares, eles possuem identificadores específicos. Ou seja, o Revit, pessoal, ele tem um identificador para cada tipo de elemento. Não adianta eu pegar um identificador de viga e querer colocar numa porta. Não adianta eu querer pegar um identificador de viga baldrame e colocar num pilar que ele não vai aceitar. Tudo bem? Geralmente, na grande maioria dos casos, é necessário baixar a família. De que forma? A gente vem aqui, ó, identificador de categoria, por exemplo, ó, eu vou apenas anotar esse e vocês vão observar que depois ele vai anotar os outros por completo quando eu usar a identificação de todos. Vamos fazer o teste? Então vamos lá, eu vou aproximar aqui, identificar categoria, eu vou aproximar do pilar, ó, aqui apenas do pilar, o pilar tem que ficar selecionado, observem que ele está azul e não apareceu nada. Eu clico, olha só a mensagem, não há um identificador carregado para pilares estruturais. Deseja carregar um agora? Sim, então vamos vir aqui, ó, clicamos em sim, nós vamos vir aqui, ó, na pasta anotações, tá, porque é uma anotação. E aí você vai procurar aqui, ó, aquilo que você precisa. Ó. Geralmente vem com o nome identificador. Ó, identificador de janela, identificador de massa, identificador modelo genérico, montagem, tá? Tudo assim por diante. Logo mais aqui em cima você tem estrutural. Ó, estrutural possivelmente ele deve estar aqui, né? Então eu vou descer até chegar na palavra identificador. Identificador de coluna, tá? Ó, então é basicamente esse daqui, ó, que é o identificador de coluna estrutural. Olha só, eu clico nele, abrir, aí eu venho e seleciono aqui, ó. Olha o que ele mostra ali para mim do lado agora, ó. Apenas o pilar, ó. Pilar de 17 por 17 concreto. Eu posso pegar esse elemento, mudar ele de posição, como eu comentei, tirar a linha de chamada, mudar o texto, mudar o posicionamento dele. Por exemplo, coloco ele na vertical, ou seja, eu vou colocar toda essa informação em todos os meus pilares. Como eu trouxe essa família para cá, se eu clicar aqui, ó, identificar todos, veja o que acontece, ó. Eu vou colocar aqui para baixo, ó, vou colocar aqui, ó, pilar estrutural, ok? Ctrl e quadro estrutural novamente. Aí eu aplico. Ok, ok. Veja o que aconteceu com os pilares, pessoal. Olha só, estão todos nomeadinhos aqui. Olha só que facilidade, né, que o Revit vai nos trazer aí nesta situação. Tá bom? Ó, então eu resolvi mostrar para vocês também esta seguinte opção. Ou seja, então se você tem uma cadeira, né, se você tem uma geladeira, então você tem que ir lá e pegar o identificador específico. Tudo bem? Então você pode vir, às vezes, né, é interessante você vir aqui e inserir, ó, carregar famílias, vem aqui, ó, em anotações,
E aqui você vem e faz uma pesquisa daquilo que precisa, ó, tá? Então você vem aqui nos identificadores, ó, você tem aqui, ó, identificador de montagem, de peça, nota-chave, revisão, tá? Ó, ambientes, itens de detalhes, ou seja, então, ó, em cima dos itens de detalhes você também tem um identificador específico, tá? Então, quando você vai procurar identificador, você tem que vir aqui e ver, ó, para forro, para janela, ó, mobiliário, tá? Como eu comentei, caso você tenha uma geladeira, um sofá, então você vai usar esse daqui, ó. Tem que ser o identificador específico, tá bom, pessoal? Muito bem, então, ó, eu vou deixar aqui basicamente dessa forma, tá? E depois eu vou fazer aqui uns pequenos ajustes para que fique aí disponível nas próximas aulas para vocês verem. Tudo bem? Obviamente, né, pessoal, que a planta de estrutura tem muito mais informações, tudo bem? São muito mais detalhes, tem aqui geralmente tem legendas mostrando os vergalhões, os posicionamentos dos vergalhões. Geralmente são projetos feitos em centímetros, em casos mais excepcionais até em milímetros, ou seja, tem muita informação, então isso daqui vai ser a base aí para você utilizar nos seus projetos no futuro. Tá bom? Vou voltar aqui para o térreo, novamente, vou voltar aqui na aba anotar. Bom, meus amigos, do lado de cá, ó, nós temos algumas opções de identificadores bem interessantes. Essa daqui, ó, por exemplo, a anotação de viga é geralmente quando você quer fazer já um estudo mais bem elaborado com relação a vigas, né? Quando você tem ali preocupação, geralmente com partes de ferragens e vergalhão e algo nesse sentido. Aqui também do lado, ó, você tem a anotação alinhada de múltiplos vergalhões, tá? Quando geralmente o seu projeto já está com partes relacionadas a vergalhões e algo nesse sentido. Tudo bem? Logo mais aqui, ó, nós temos esse aqui, ó, piso de escada. Então, quando você tem uma escada convencional feita com o comando escada, você pode também numerar rapidamente a sua escada utilizando essa ferramenta. Tudo bem? Você clica aqui, clica na escada, automaticamente os números dos degraus eles aparecem. Reiterando, né, e repetindo, como a nossa escada foi feita com componente, então, nesse caso aqui, faz-se necessário literalmente vir com os textinhos bonitinho aqui, ó, e colocar 1, 2, 3, tudo certinho, tá bom? Sem estresse nenhum. Logo mais aqui do lado, nós temos referência de vista. Geralmente é um tipo de uma informação quando você tem, podemos dizer assim, uma ligação entre a folha que você está trabalhando, né, e algumas dependências entre uma anotação e uma folha, tá? Não vai funcionar agora porque também as nossas folhas não têm ainda numeração específica. Aqui no meio, ó, nós temos a opção, como você já sabe, identificador de ambiente. Você também tem aqui, ó, identificador de espaço, tá? Que são basicamente as mesmas funções, como eu expliquei nas aulas anteriores. Logo mais aqui, ó, você tem aqui, ó, identificador de múltiplas categorias, ou seja, basicamente, ó, são esses identificadores que você tem, por exemplo, na janela. Quando você tem elementos que você tem muitas categorias específicas, então geralmente a gente usa esse daqui, tá? Mas um dos mais importantes para nós aqui, né, um dos que nós mais utilizamos é esse daqui, pessoal, ó, identificador de material. Essa opção ela é muito importante, pessoal, porque a gente precisa, em muitos casos, é aquilo que eu comentei no comecinho da aula, às vezes a gente cria novas páginas, né, novas folhas aqui, ó, tá? Ou seja, novas plantas, e nessas outras plantas a gente coloca, por exemplo, a informação de qual piso que você está utilizando, de qual a telha que você está utilizando lá no telhado, qual o tipo de acabamento em uma parede específica, tá? Porque as nossas paredes, como vocês já sabem, elas têm ali o emboço, o reboco, né? Pode ser que tenha cerâmica, texturas. Então você vai identificar de uma forma geral todos os elementos que você vai pôr no seu projeto. Porém, nem todos os elementos que você selecionar no seu projeto vai aparecer o nome do material específico. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo, vamos ver se ele aparece do piso. Ó, eu clico aqui, ó, em identificador de material, eu clico e trago para cá. Olha só o que aparece aqui, ó, aparece um sinalzinho de interrogação. Bom, aí você vai falar assim, puxa vida, o que foi que eu fiz de errado? Se você passar aqui pela janela, ó, ele mostra, ó, a janela, o material de acabamento estuco, que estava aqui, ó, tá, da nossa parede, ó. Essa daqui da parede, o miolo da parede ele já não mostra. Isso acontece, pessoal, pelo seguinte fato, ó, eu vou clicar aqui na cerâmica, vejam só, eu clico, aí depois eu vou manipular a linha de chamada e vou deixar ele um pouquinho mais para cá, tá bom? Por que acontece isso, pessoal? Porque o piso, ele não deve estar com alguma informação no material. Então,
tudo que você for fazer no Revit, pessoal, tem que configurar. Você tem que pôr preferencialmente o nome do material, preferencialmente, se possível, a marca, o fabricante, custo, tudo, pessoal. Porque lá na frente, no futuro, no seu projeto, você vai ter uma rica informação de tudo, de todas as fases do seu projeto. Tá bom? Por exemplo, ó, eu vou pausar o mouse aqui, vou apertar o Tab até ele pegar apenas o piso. Quando eu clico, ficou tudo azul, ó. Eu dou uma olhadinha aqui e vejo se está a palavra piso. Opa, selecionei o piso, tá bom? E ele não está mostrando para mim que material que é esse. E vocês se lembram que realmente nós havíamos colocado um porcelanato aqui, não foi? E por que ele não está buscando essa informação? Porque ele está puxando ou o nome do piso, ou está puxando a marca, o preço, algo nesse sentido, e ele não está entendendo o que está acontecendo nesse piso. Então a gente precisa ajustar quem? Os materiais. Então vamos vir aqui, ó, editar tipo, piso de acabamento, vamos editar, tá? E nós havíamos colocado o que aqui, ó, porcelanato brilhante, tá? Então vamos clicar aqui no material principal, que é da face, tá? E olha só aqui, ó, porcelanato brilhante, e ele não está buscando nenhuma informação. Por que ele não está buscando nenhuma informação? Porque a gente tem que vir aqui, ó, e identidade e colocar aqui, ó, as informações, ó. Tem a informação aqui, ó, de cerâmica, porém nós não temos a descrição. Aí aqui, esse é o trabalho que a gente tem que ter de fazer tudo isso no projeto. Tudo bem? Aí você vai falar assim, professor, mas isso vai dar um trabalho danado, professor. Na verdade, pessoal, eu sempre venho comentando isso com vocês desde o começo do curso. O Revit, pessoal, ele é um programa de adaptação, de transição, né? Muitos profissionais trabalhavam aí há um tempo, né? Ou seja, há um tempo atrás, não tão distante, nas pranchas de desenho, depois migraram para o AutoCAD, né? O AutoCAD, ele é um software maravilhoso, ele vai fazer parte ainda muito aí de muitos escritórios de arquitetura, engenharia, com certeza. Mas muitos profissionais, eles estão se adaptando ao Revit. E eu comentei com vocês que o Revit, ele é assim mesmo. Você precisa configurar, você precisa ter templates muito grandes para você trabalhar. Ou seja, depois que você tiver tudo aqui, todos os seus materiais, imagina só, com o decorrer do tempo, ou você trabalhando em equipe com outras pessoas, os seus materiais tudo pré-constituído, quando você iniciar um novo projeto, então praticamente você vai levar dias para fazer um projeto novo. Ou seja, para fazer a modelagem 3D nova. Tudo bem? Então, por isso é interessante que tudo que você faça no Revit tenha informação. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, ó, porcelanato brilhante. Tá bom? Ó. Aí eu posso vir aqui depois colocar um comentário. Eu posso colocar palavra-chave. Eu posso pôr um custo. O custo aqui, pessoal, ele é importantíssimo. Isso vai impactar muito em tudo que você desenvolver durante o projeto, tá? Nas aulas passadas eu não procurei entrar muito em detalhes aqui com vocês, porque basicamente eu estava passando para vocês informações de modelagem, tá bom? Então, em cima desses conceitos que você aprendeu, agora você sabe que no Revit tudo é basicamente como se fosse real, tá? Então você vem aqui e coloca o nome do fabricante, o custo e assim por diante, tá? Então eu vou dizer aqui, por exemplo, que esse piso custou, tá, aleatoriamente, ó, R$50 por metro quadrado, algo nesse sentido. Posso pôr um site e assim por diante. Coloquei aqui, pessoal, duas informações importantes, ó, descrição, porcelanato brilhante, tá? E coloquei um valor de custo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir e aplicar, ok, ok, aplicar, ok. Vejam só o que aconteceu aqui, ó. Ele me mostra agora, ó, porcelanato brilhante. Agora, por que ele está buscando a informação porcelanato brilhante? Porque está dentro do label, que está, né, dentro da legenda da família. Tá bom? Eu posso vir aqui, ó, selecionar esse elemento. Aí eu venho em editar família. E eu quero que essa descrição do meu material, ó, eu seleciono, como eu já comentei com vocês, eu venho em editar legenda. Ele está me puxando aqui, ó, apenas a descrição daquele material. Tudo bem? Ah, mas eu quero também que apareça, por exemplo, o valor. Então eu coloco aqui, ó, custo. Seleciono aqui a palavra custo, jogo o custo para cá. A descrição não quero mais, eu jogo ela de volta para cá, tá? Então lá naquela minha legenda vai aparecer o custo ali daquele piso em específico, ok? Então eu vou aplicar. Obviamente que é interessante eu criar novas famílias específicas para cada situação, tudo bem? Mas nesse caso aqui eu vou carregar lá no projeto para que vocês vejam, ó, carrego no projeto. Vou substituir a versão existente.
E olha só o que ele me mostra aqui, ó. Ele me mostra que esse material em específico está custando aqui, ó, R$ 50. Tudo bem? Eu posso lá depois no material onde nós editamos o material colocar aqui M quadrados ou especificar algo nesse sentido. Tudo bem? Então vocês viram que é interessantíssimo fazer isso. Essa informação, ela é importante, pessoal, porque depois, como eu comentei, você pode pôr o nome específicos em materiais específicos, em telhados específicos e assim por diante. Outro exemplo bem interessante, eu vou colocar aqui, ó, no detalhe do lavabo. Tá bom? Ó, tá aqui o nosso detalhe do lavabo. Eu vou vir aqui, colocar no modo realista. Tá? Não vou salvar o projeto agora. Eu havia mexido no VG, né? Então vamos vir aqui em vista, visibilidade de gráficos, parede, né? Aqui, ó, parede está com o sistema baixo, nós vamos aumentar para alto, para a gente ver realmente as camadas apenas aqui, ó, nessa vista. E aí eu posso vir aqui, pessoal, ó, vejam só, estou olhando as camadas, tá? Eu venho aqui, ó, em anotar, materiais, identificadores de materiais, tudo bem? Observem que ele está puxando preços, tá? Porque é aquele que eu comentei com vocês, ele está pegando aquela informação. Então eu vou clicar aqui aleatoriamente, aqui, ó, no bloco, tá? Então eu vou clicar e trazer ele para cá. Vou colocar ele aqui, bonitinho, ó. Tá bom? Vou criar aqui, ó, selecionar esse elemento, editar família. Eu não quero o custo agora, eu venho editar legenda, eu quero o nome. Nome, coloco para cá, ó. Tá? O custo, ó, eu vou tirar. Nesse exemplo, eu jogo de volta. Então, eu tenho apenas ali o nome. Tudo bem? Agora que está o X da questão. Se a minha parede não tiver nome, pessoal, não vai aparecer lá. Como eu comentei, por isso a necessidade de entrar em material por material e configurar material por material. Obviamente, os materiais que já estão criados no seu projeto. Tá bom? Clico em aplicar, ok, carrego lá para o projeto novamente. Substituir a versão existente, ó, ele já me mostrou aqui, ó, unidade de alvenaria de concreto. Esse aqui, ó, especificamente já tinha essa informação. Essa informação aqui, pessoal, ela é importantíssima porque a ponta da linha tem que estar exatamente nesse elemento. Se eu clicar aqui, ó, e trouxer, por exemplo, para o lado de fora, ó, aqui na parte laranja, quando eu solto, veja o que aparece, ó, textura da sala. Tá bom? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o local exato aqui, ó, da colocação da informação. Tá bom? Aí depois eu posso vir, ó, tendo essa informação rapidamente, material, aí eu vou simplesmente, ó, clicando nos elementos que eu quero aqui, ó. Se você clicar e observar que não tem o texto, aí você tem que ir lá no material e ajustar, como eu comentei. Tudo bem? Aperto aqui a opção, ó, deixa eu voltar, ESC novamente, e aí eu vou mostrando, ó, todos os detalhes dessa parte aqui, ó, do meu projeto. Olha só, pessoal, que legal. Tá? Então ele tem a finalidade de fazer isso, tá bom? Eu posso criar aqui novos identificadores, como eu comentei com vocês, com preço, com marca e assim por diante. Tudo bem? Isso funciona tanto na vista de cortes, vistas 3D, funciona em tudo, tá, pessoal? Por exemplo, ó, vem aqui na vista 3D, deixa eu colocar, por exemplo, no modo sombreado, ó, eu tenho aqui o telhado, não tem? Ó, vem o identificador de material. Ó, a orientação da vista 3D deve ser travada. Bom, então a gente trava ela, não tem problema. A gente tinha aqui uma isométrica, né? A isométrica já está travada aqui, ó, com o cadeadinho. Que a gente tinha feito as cotas 3D, não é isso? Aí eu venho com o identificador, ó. Quando eu passo por um telhado, olha só que ele mostra aqui, ó. Ele já tem aquele material específico aqui, ó. Tá o nome material azulejo porque deve ser, né, o que nós usamos como origem, né, original aí do Revit também. Tá bom? Então você pode fazer uma informação bem interessante, mostrar para o seu cliente, né? Aí para o seu professor, ó, algo bem pertinente e bem explicativo neste sentido também. Tá bom? Logo mais aqui do lado, pessoal, você tem a opção aqui, ó, de notas-chave. Ah, só um minutinho, pessoal, antes de falar sobre notas-chave, aqui, ó, nos identificadores, quando você clica, aqui, ó, nessa opção você vê todos os identificadores que você trouxe, ou seja, as famílias que já estão dentro do seu projeto. Ó, eu vou clicar aqui. Eu pego essa opção, ó, e aí ele me mostra aqui, ó. Os ambientes já tem identificador de ambientes. Vou descer aqui mais um pouquinho. Ó, as escadas já tem identificadores. Ó, folhas já tem identificadores. Janelas, ó. Tudo bem? Ó, janela 2. Ou seja, aqui você tem, né, uma busca e você vê o que está faltando ou não
para ser identificado aí no seu projeto. Legal? Bom, aí aqui do lado, deixa eu voltar para o térreo. Tá? Eu vou tirar essa informação aqui, tá, pessoal? Fica aí o seu critério, né? E colocar as informações que você assim desejar. É importantíssimo, pessoal, que nos seus projetos, tá? Esse projeto aqui, basicamente, eu estou utilizando ele como forma didática, mas nos projetos que você for realmente fazer, ou layouts de móveis, layout, né, ali de ambientes, né? Ou seja, você vai inserir realmente sofás, cadeiras e algo nesse sentido. Qualquer tipo de projeto que você for fazer, é fundamental, pessoal, que tudo você coloque identificação, tá? Porque isso vai te facilitar depois para gerenciar tabelas, né? Para gerenciar legendas também no futuro e assim por diante, tá? Bom, então você tem notas-chave. As notas-chave, pessoal, elas são basicamente o mesmo conceito dos identificadores, porém você tem elementos específicos. Por exemplo, ó, nota-chave de material, quando você clica, você passa sobre um material, traz ele para cá. Tudo bem, ó? Aí ele vai trazer uma janela e aqui você tem, ó, a possibilidade de valores. Clicando nesse sinalzinho, ó, você vai fazendo uma busca do que você quer que apareça naquelas informações. Ok? Vou cancelar aqui. Então, basicamente tem a mesma, né, entre aspas, aí, a mesma finalidade. Para finalizar a nossa aula, pessoal, nós temos uma informação aqui no Revit que é muito interessante, tá? Que é essas opções aqui de preenchimento de cores, tá bom? Essa opção aqui, ó, de símbolos, pessoal, não tem muito segredo, tá? São simbologias práticas aí pertinentes a projetos executivos, tá? Clicou aqui, você vai lá, baixa a família e insere conforme a necessidade do seu projeto, tá bom? Voltando aqui, ó, preenchimento de cores, é uma opção bem interessante. Nas versões mais atuais, você tem legendas para dutos, legendas para tubulação e você tem legendas para preenchimentos, geralmente, né, e usada comumente para a separação de ambientes. Essa opção ela é muito importante, pessoal, pelo seguinte fato. Você consegue separar os seus ambientes do seu projeto. Isso, obviamente, que os seus objetos aqui, né, que os seus cômodos já devem estar separados com ambientes, conforme eu expliquei nas aulas passadas, tá? Senão essa opção aqui, ela não funciona. Essa daqui, tudo bem? Se você vir aqui, ó, em arquitetura, ambiente de área, você tem aqui, ó, esquemas de cores também, tá? Porém, quando você clica aqui, você vai apenas aparecer na janela de configuração e não inserir o comando específico. Para inserir o comando específico, você tem que vir aqui, ó, anotar e clicar aqui. Quando você clica, vai surgir aqui do lado uma informação. Bom, antes de eu colocar essa informação, eu vou fazer um pequeno comentário, tá? Essa informação aqui, pessoal, ela vai pintar os seus cômodos e separar ele por departamentos ou ambientes. Tudo bem? Ou seja, como eu comentei no comecinho da aula, nem sempre você vai pegar essa informação. Possivelmente essa informação vai sobrecarregar muito o seu projeto, vai mudar ali também os aspectos de impressão. Você pode pôr colorido ou com texturas, né? Ou com achuras. Porém, o que eu aconselho? Que toda vez que você for usar esse tipo de informação, que você duplique a sua vista. Por exemplo, ó, pavimento térreo, você vem aqui, ó, clica em duplicar vista, duplicar com detalhamento. Ou seja, ele vai levar todas as informações que você tem nessa vista para a próxima cópia. Ó, você clica aqui, ele criou uma cópia. Aí o que você faz? Tá? É um conselho meu. Você vem aqui, renomeia, ó, pavimento, ó, térreo 1, põe assim, por exemplo, detalhes. Tudo bem, ó, deixa eu colocar direitinho, ó, detalhes de ambientes. Por quê, pessoal? Porque depois essas plantas aqui, ó, a gente só vai arrastar e colar nas folhas. Então, se você já tiver feito essas opções de cor nas plantas originais, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque depois você vai ter que entrar nas configurações de cores, optar em colocar ou não, tá bom? Mas de qualquer forma, o que é interessante? Você duplicar, como eu comentei, e aí você, por exemplo, vai fazer uma apresentação para um cliente, aí você mostra para o seu cliente, fala assim, ó, aqui é a planta convencional, com as cotas, tudo direitinho, e aqui, ó, nós temos uma separação de ambientes, ou uma separação de departamentos, e algo nesse sentido, bem legal, né? Para apresentar aí para o seu cliente, tá bom? Então, ó, basicamente eu dupliquei uma outra vista. Aí sim, nessa vista aqui, ó, que eu não tenho tanta preocupação, eu venho aqui e coloco o comando. Quando eu coloco o comando, você vai clicar aqui do lado, ó, quando você clica,
aqui você tem, ó, tipo de espaço, a gente vai colocar a opção ambientes e esquema de cor. A esquema de cor aqui, pessoal, ó, tem que ser por nome, preferencialmente. Por quê? Ou seja, ele vai pegar cada nome de cada ambiente já que você criou, constituído, e vai separar as cores. Ou seja, você pode criar ambientes separados ou dentro de um único ambiente você pode ter departamentos separados. Tudo bem? Aí já é uma outra situação. No nosso caso aqui, eu vou colocar apenas ambientes e nome, tá bom? Clico aqui em OK. Veja só, pessoal, que bacana aqui que o Revit fez para nós, ó. Olha só. Eu vou pegar aqui, pessoal, a cota, botão direito do mouse, vou ocultar na vista elementos, tá? Aliás, vou ocultar a categoria, né? Ó, categoria. Ele vai sumir com todas as cotas. Olha só, pessoal, que interessante que ele fez. Ele pegou aqui, ó, separou a área de serviço, pintou de azul. Sala, verde, quintal, tudo separadinho por cor. Olha só que interessante, ó. O quintal possivelmente não ficou com a cor específica porque ele deve ter alguma parte vazada ou algo nesse sentido aí. Não tem problema, tá? Ou seja, olha só, pessoal, que legal. E essa opção aqui, você pode selecionar. Aqui em cima você tem editar esquema de cor. E aqui, ó, você literalmente altera. Se você quer para nome, departamento, você pode criar novas situações aqui também. Tá clicando aqui em duplicar. E aqui você tem, ó, os esquemas de cores. Você tem os ambientes, se eles serão visíveis ou não. E aqui, ó, você clica e você pode alterar as cores, tá? Ah, eu não quero esse rosinha aqui, eu quero que aquele determinado ambiente seja amarelo. Então você clica em OK, muda aqui para amarelo. Aqui, ó, você tem o padrão de preenchimento. Você clicando aqui, você vai, por exemplo, colocar uma hachura específica, tá? Por exemplo, algo, por exemplo, ali mostrando que trata-se de uma parte cortada ou não, tá? Então aqui você tem vários opções de hachura. Ó, você tem aqui, por exemplo, alvenaria, areia. Ó, quando você clica aqui em areia, ele na verdade vai mostrar aqui, ó, como que seria a hachura em areia. Tá? Vou tirar o amarelinho, vou colocar, por exemplo, um verde. Clico aqui em OK. Ó, então ele mostra os pontinhos como que se fosse a apresentação visual aqui desse elemento. Tá bom? Geralmente a gente coloca aqui, ó, preenchimento sólido. Deixa eu ver se está aqui preenchimento sólido. Nenhum. Será que está na letrinha P? Vamos ver aqui, preenchimento sólido, olha ele aqui, ó. Tá bom? Então aqui você vem e coloca. Aqui você tem a opção de uso de sim ou não, tá bom? Aí você vai dar um nome, ó, para essa legenda que aparece aqui, ó, legenda de ambiente. Se você alterar o nome aqui, é o nome que vai aparecer aqui também. Tudo bem? Você pode depois, como eu comentei, vou clicar aqui em aplicar. Você pode deixar dessa forma, ó, uma planta separada. Ou caso você opte e às vezes você deseja ocultar esse elemento, você pode vir aqui, selecionar, editar esquema. Você vem aqui em ambientes e coloca aqui, ó, nenhum. Tudo bem? Ele vai apagar aí, ó, toda a informação. Tá bom? É para fazer uma busca rápida, uma pesquisa rápida aí nos ambientes separados no seu projeto. É legal, né, pessoal, essa informação. Eu vou colocar aqui novamente, editar esquemas. Aí aqui eu vou colocar ambientes novamente. Nome, que é o que nós tínhamos antes, né? A configuração nome. E aí deixa eu colocar só esse verde um pouquinho mais claro. Aqui eu vou colocar esse de cá, tá? E aí eu venho e aplico novamente, ó, eu tenho essa opção. Tudo bem? Se eu quiser fazer isso em outros ambientes, eu posso, por exemplo, no pavimento superior, duplicar essa vista ou nessa vista mesmo, caso você queira, e usar a mesma instrução aqui, ó. Tudo bem? Bom, pessoal, vou voltar aqui para o 3D. Essa foi a nossa aula de número 56. Nas próximas aulas, pessoal, nós vamos entrar em assuntos de terrenos. Tem muito assunto aí relacionado a terrenos. Vamos inserir aqui um terreno no nosso projeto, né, baseado, obviamente, no que nós já temos constituído aqui e criado. Então, tem muita instrução interessante. Depois que a gente terminar todas essas instruções de terreno, possivelmente vai levar umas 2 aulas, nós vamos entrar em sessões de renderização. Depois eu vou comentar com vocês a respeito de tabelas de quantitativos. Nós vamos fazer uma busca geral no nosso projeto, daquilo que a gente tem inserido no nosso projeto. Vou falar sobre impressão, né? E aí nós estaremos finalizando o nosso curso, onde eu farei vários comentários pertinentes aí sobre o uso do Revit aqui, principalmente no Brasil, tá bom? Meus amigos, então, mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus e aguardo vocês firmes e fortes aí, né? Firmes no seu propósito e firme aí no seu curso na próxima aula, tá bom? Tchau!
Tchau, tchau, meus amigos.